Opa, aluno da segunda série, professora Edna de LPL aqui. Eu vou fazer um aprofundamento com você sobre as aulas que ocorreram no Centro de Mídias do dia 5 de abril ao dia 9 de abril da semana passada. Peço que você anote os assuntos da aula de hoje. Poema e poesia, prosa e poema, prosa poética, poema narrativo. E sobre o último assunto, romance Dom Casmurro de Machado de Assis, eu vou fazer um vídeo específico só para esse assunto. Você pode anotar hoje, mas esse assunto vai ser contemplado num vídeo específico só para ele. Poema e poesia. O que muda? A gente costuma falar livro de poesia. Tá certo, você pode falar livro de poesia, mas o que está contido dentro de um livro de poesia são poemas. Então, o que é poema? É o texto, é a construção do texto poético, é o próprio texto poético, é a fotografia em palavra desse texto. E esse texto, o poema, ele é constituído de versos e estrofes. Versos é quando aquela linha não é usada na sua total extensão, né? O poema ele não usa toda a extensão da linha. Ele tem uma métrica diferente, às vezes tem só uma palavrinha, duas, três, né? E poesia é o sentimento. É quando um texto, um poema ou uma música, qualquer manifestação artística, uma dança, um teatro, um cinema, mexe com o meu sentimento. Então, todas essas manifestações artísticas podem conter poesia. O problema é que a gente usa mais a palavra poesia para os poemas, né? A gente usa como se fosse a mesma coisa, mas então o que muda? Poesia é o sentimento, poema é o texto escrito em versos, estrofes, e poesia é o sentimento que pode estar presente no poema, mas também nas outras manifestações artísticas como dança, música, teatro e cinema, por exemplo. Prosa é o texto que usa toda a extensão da linha, é mais objetivo. O que é objetivo? É mais ligado com assuntos da razão, né? E poesia é mais subjetivo, poema é mais subjetivo, é mais ligado com assuntos da emoção. E aí a prosa, ela pode ser um texto narrativo, como um conto, uma crônica, uma novela, um romance, ou também os textos jornalísticos, os textos informativos, os textos de opinião, as dissertações argumentativas, dissertativas, que são exigidas em vestibular, Enem. São todos textos em prosa. Por quê? Porque não usam versos e estrofes, não são escritos em versos e estrofes, e sim em parágrafos, usando toda a extensão da linha, certo? Então, o poema, de diferente da prosa, ele não tem compromisso com a realidade, não tem compromisso com a objetividade, mas com a subjetividade, ele é escrito em versos e estrofes. Só que eu tenho a prosa poética também, ou seja, um texto ele pode estar escrito em prosa, usando toda a extensão da linha, e não sendo em versos nem estrofes, mas ele pode ter palavra bonita, figura de linguagem, pode mexer com a minha emoção, me encantar, me emocionar, e aí ele vai ser um texto em prosa poética, porque tem um trabalho maior com as palavras. E o poema, da mesma forma, apesar dele ser pautado mais na emoção, no sentimento, ele pode ser um poema narrativo, contar uma historinha que tem começo, meio e fim, certo? E o romance Dom Casmurro fica para outro vídeo. Então, quais foram os objetivos dessa aula? Passar as diferenças entre poema, poesia e prosa. Espero que você tenha compreendido. Pode perguntar depois, né, no WhatsApp, no meu privado, caso não tenha entendido. E a prosa poética e o poema narrativo que eu citei, eu vou dar um exemplo agora, certo? Você pode copiar esses objetivos, se não der tempo, volta o vídeo e copia. Eu vou dar um exemplo agora. Prosa poética
é um trecho que tem aqui de Iracema, José de Alencar. Vou pedir para que você dê uma pesquisada sobre esse livro, que você vai entender, né? Olha, tem muita pontuação, muita exclamação, tem muita palavra bonita. Então, conta uma história da Índia Iracema, mas tem todo um trabalho com palavras bonitas, com palavras mais complexas, com figuras de linguagem. Então, ele é um exemplo de prosa poética. Usa toda a extensão da linha, está em parágrafos, mas também tem um trabalho com as palavras. E depois o poema narrativo, o exemplo que eu vou dar é o poema Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade, que tem uma historinha, que tem um começo, meio e fim. Dá uma pesquisada lá também. Aqui tá faltando um finalzinho ali da quadrilha, né? E aqui não tá bem escrito em versinhos como tá meio diretão. Dá uma pesquisada lá, é um poema. Tenho certeza que você até já conhece esse texto, mas ele é um poema narrativo, porque ele tem uma historinha que tem um começo, um meio e um fim. Então é isso dessa aula. Espero que não tenha ficado dúvida. Caso tenha alguma dúvida, é só perguntar. Até a próxima!